Fala pessoal do grupo de CE, eu estou gravando essa questão aqui rapidamente, estou até parando aqui as gravações do CE para responder porque eu vi que ficou alguma dúvida. Então vamos esclarecer aqui como que funciona essa questão. Então é o seguinte, primeira coisa, deixa eu pegar aqui a caneta, é um título de renda fixa. Um título de renda fixa que a gente vai calcular o quê? O preço desse título para o investidor. O que é o preço que ele paga? É o valor presente, é o PV que a gente vai procurar, certo? Então a gente vai atrás do PV. O que a gente já tem? A gente tem o FV vai ser 1.000. O nosso PMT, ele é um prazo de 1 ano e meio, enquanto o nosso cupom de juros são semestrais. Então, sempre que o cupom de juros é semestral, a gente tem que fazer o cálculo com base semestral. Eu não posso fazer com base anual. Então, toda a minha conta vai ser por base semestral. Então, quanto que é um prazo semestral para 1 ano e meio? São 3 semestres, né? Dentro de 1 ano e meio são 3 semestres. Logo, o nosso N vai ser igual a 3. Que mais aqui, ó? O nosso PMT, ele vai ser 3% ao ano. É sobre o valor de face, ok? 3% ao ano, a gente tem que fazer equivalência. 3% ao ano para um semestre. Quanto que é? É metade disso, né? Só que eu não vou simplesmente dividir um pelo outro. Eu vou fazer a equivalência de taxas. Então, como eu não uso HP programada, você que usa faz aí 3 para 1. Você vai fazer o seguinte, para quem tem HP programada, 3 é a taxa para 2 anos, então 2 N's e eu quero 1 RS, ok? Isso aqui para quem é programado. Para quem não é programado, vai fazer o seguinte, que é o que eu aconselho, não programar. 1.03 é a taxa, eu quero 1, então eu quero um semestre e eu tenho 2, então 2 divide, é sempre o quero dividido pelo tenho. Eleva, e aí você traz aqui, ó, 1 menos 100 vezes, vai dar 1.4889. Isso aqui é em real? Não, isso aqui é em porcentagem, então tem que pegar e tirar R$1.000 disso. Então, R$1.000, quanto que é 1,48% de R$1.000? Então, eu pego aqui o 1.000, aí eu posso inverter para não precisar colocar tudo de novo e tiro a porcentagem, ó, 14,889. Então, o nosso PMT vai ser 14,889. O que mais? A gente tem o I. O I, ele dá uma pegadinha aqui que ele fala o seguinte, ó. Sabendo as taxas praticadas no mercado para o mesmo risco de crédito, Então, se dois papéis, o papel X, o X e Y, têm o mesmo risco de crédito, os dois vão pagar a mesma coisa, deixa eu apagar aqui, ó. Os dois vão pagar a mesma coisa, vamos colocar aqui, ficar bonitinho. Então, ó, os dois vão pagar a mesma coisa se for o mesmo risco de crédito para o mesmo prazo. Então, para 1 ano e meio, os dois vão pagar a mesma taxa. Por que eu não posso considerar uma taxa de meio ano? Porque vamos imaginar que os dois têm o mesmo risco de crédito. Talvez Bradesco e Itaú, os dois têm o mesmo risco. Com certeza, se um emitir um título para 6 meses e o outro para 1 ano e meio, esse de 1 ano e meio vai pagar uma taxa maior. Por quê? Porque o prazo é maior. Quanto maior o prazo, aumenta o risco. Então, mesmo eles tendo o mesmo risco de crédito, a operação vai ser mais arriscada, porque o prazo é maior. Então, tendo o mesmo risco de crédito, eu vou considerar a mesma taxa para o mesmo risco. Então, se eu estou cotando uma taxa para 1 ano e meio, eu tenho que considerar uma taxa para 1 ano e meio. Essa informação para meio ano e para 1 ano veio adicional. Veio que você não precisa utilizar isso, viu, só para confundir. Então, eu tenho que pegar 9,60 ao ano e também fazer equivalência para um semestre. Então, mesma coisa que a gente acabou de fazer. A gente vai pegar 9,6, Enter, 100, divide 1 mais. O que eu quero? Eu quero para um semestre. Enter, o que eu tenho? Eu tenho 2 semestres. Divide, eleva 1. Aí a gente traz aqui, ó, 1 menos 100 vezes, vai me dar 469. Eu já posso jogar aqui, ó, 469. E pronto, está construído a nossa estrutura. Agora é só tirar o PV daqui. Então vamos lá, vamos tirar o PV. A gente já calculou o I, então vamos usar aqui o I que a gente já calculou. O I 14,889 vai ser o nosso PMT, o nosso 1.000 vai ser o FV, o 3 vai ser o nosso N, 3N. A gente tem que achar o quê? O PV. Então achamos o PV aí, ó, 900, opa, vou voltar aqui, ó, dei spoiler aí, ó, 912,31, que vai ser o nosso valor presente, resposta A. Ok, pessoal? Então, sem mistério, só fazer as equivalências certinhos e não tem essas pegadinhas. Toma cuidado com essa questão do mesmo risco de crédito e a prova ela dá muita informação a mais igual ela deu aí. Então, tome cuidado, sabe executar isso daí, mas tem alguma dúvida, manda aí no grupo. Tamo junto!